Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Este versículo ele é bastante conhecido, bastante usado em evangelismos, mas ele é um despertamento para a igreja. Ele é um despertar para a igreja, para todos aqueles que se dizem cristãos. Eu não estou falando de religião, estou falando da noiva do Cordeiro, daquela que foi remida, daquela que foi lavada. Mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Quando Jesus voltar, encontrará nossas vestes limpas? Encontrará mãos santas, corações puros? Quando Jesus voltar, encontrará azeite em nossas candeias, em nossas lâmpadas? Quando Jesus voltar, encontrará em nós verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, que adoram a Deus em espírito e em verdade? Será que Jesus encontrará isso em nós? Ou encontrará uma igreja que está dormindo, que está cuidando somente dos seus afazeres, como Marta, que está ocupada demais para adorar, que cuida dos seus interesses pessoais, que muitas vezes até está no templo, na congregação, mas o coração está longe. Quantas vezes louvamos ao Senhor com os lábios, mas o nosso coração está distante de Deus. Precisamos despertar enquanto é tempo. Precisamos agir como as virgens prudentes que esperaram o noivo, que foram esperar o noivo com azeite em suas candeias e ainda levaram a mais para não ter o risco de acabar. Se você é cristão, você conhece a parábola, né, das virgens nécias e das prudentes. Nós não podemos agir como as virgens nécias, como as virgens loucas, que não se prepararam para a volta do noivo. Não sabemos o dia que ele virá, mas sabemos que ele virá. Não sabemos como vai ser, quando vai ser, mas temos que estarmos preparados, cheios do Espírito Santo, adorando em espírito e em verdade. Eu tenho percebido nesses dias, não só nestes dias, mas há muito tempo, que a igreja está dormindo. E talvez Deus tenha usado essa pandemia para acordar muita gente. Muita gente acordou, mas muitos ainda estão dormindo. Muitos, em vez de buscarem a Deus, simplesmente passaram a olhar para as enfermidades, para as dificuldades e se desesperam, esquecem de colocar os seus olhos em Deus. Não devemos olhar para as coisas da terra que são passageiras, mas para as coisas do alto, para as coisas do céu que são eternas. Não devemos juntar tesouros na terra, mas tesouros nos céus, que são eternos. Desperta, igreja, desperta, ó tu que dormes. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, porque o Filho do Homem virá em uma hora que ninguém espera. Ele virá como um ladrão à noite. E que se o dono da casa soubesse a que horas
viria o ladrão, a que dia viria o ladrão. Ele iria se preparar, ele iria reforçar a segurança da sua casa. Mas ele não sabe. Assim como nós também não sabemos o dia que Jesus Cristo irá voltar para buscar a igreja. Não estou falando de religião. Estou falando de santificação, de santidade, de ser separado do pecado. Jesus não vai buscar, não vem buscar uma placa de igreja. Ele vem buscar aqueles que são fiéis a Ele, que obedecem à palavra dEle, que buscam conhecer a sua vontade através das sagradas escrituras, que não são levados de um lado para o outro, que não acreditam em qualquer coisa, que não são como as ondas do mar inconstantes. Desperta. Desperta, porque assim como o ar que nós respiramos, assim é certa a sua vinda. Muitas vezes estamos ali na congregação, mas o coração distante de Deus. A mente às vezes está longe. Muita gente está na congregação, está no templo, está na igreja, só de corpo, mas a mente está longe. Tem gente que fica torcendo, que fica olhando para o relógio, esperando a hora de acabar o culto, a hora de acabar a reunião, enfim. Quantas vezes nós nos enganamos a nós mesmos? Deus não quer religiosidade, Deus não quer algo forçado, Deus não quer que simplesmente pratiquemos um costume. Deus quer adoração. Deus quer santidade. Deus quer o seu coração. Ele não quer parte de você, Ele quer o seu coração. Totalmente rendido, totalmente quebrantado. Eu sei que não é fácil viver uma vida cristã, não é fácil imitar Jesus. Mas tem um versículo que diz: examine-se o homem a si mesmo. Será que você tem se examinado? Será que você tem feito uma autoanálise? Será que Jesus não está batendo e você não está ouvindo? Será que você não está insensível? A palavra do Senhor diz que nós somos o templo de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Fala que o Espírito Santo habita em nós. Mas será, que nós somos uma casa agradável, um ambiente agradável para o Espírito Santo, que é santo? Porque o Espírito Santo habita naquele que se santifica, naquele que ouviu o convite de Jesus e decidiu segui-lo fielmente. E eu estava meditando nessa palavra. Confia no Senhor e busque viver como Ele quer que você viva. Não viva de qualquer jeito. Não durma. Acorda. Ainda dá tempo de você acordar. Que não sejamos meros frequentadores de uma denominação, mas adoradores. Precisamos congregar, e isso é bíblico, mas não é só congregar, não é só ir à igreja, sermos igreja. Então, ouça a voz de Jesus.
Não deixe Jesus de fora do seu coração, da sua vida. Não coloque e não permita que nada ocupe o trono no seu coração, que só pertence a Jesus. Que Ele seja o nosso Senhor, que Ele seja o teu Senhor, o Senhor da tua casa, em nome de Jesus. E guarde essa palavra no seu coração, que venhamos agir como o Senhor quer. Desperta, ainda dá tempo, mas não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, diz a palavra do Senhor. Busque ao Senhor não somente no templo, busque no seu quarto, busque aqui. Olhe para você e veja se você está fazendo a diferença no meio desta geração. Olhe para você e veja se você tem sido luz, se você tem sido sal e luz, ou se você tem se confundido com outras pessoas, se você está no meio da multidão e não faz nenhuma diferença, ou até muitas vezes age igual a elas ou pior. Nós fomos chamados para fazermos a diferença. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifica-te, porque o Senhor fará maravilhas em ti, na tua casa. Santifica-te, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus sem santidade. Busque ao Senhor de todo o seu coração, ouça a voz dEle. Não feche a porta do seu coração para Ele, não feche a porta da sua vida para Ele. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que a paz do Senhor Jesus seja abundante em seu coração, hoje e sempre, independente das circunstâncias, e que nada e ninguém te afaste de Deus, e dos planos que Ele tem para você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Despertai. Desperta, ó tu que dormes.